O esporte, desde seus primórdios, esteve presente em diversas culturas, marcando não apenas competições físicas, mas também fortalecendo laços sociais e moldando a identidade das sociedades. Desde as antigas civilizações, com os Jogos Olímpicos na Grécia, até as práticas cotidianas em pequenas cidades pelo mundo, o esporte sempre representou mais que uma atividade física. Ele é um reflexo da superação, do espírito coletivo e do desejo de se alcançar o melhor de si. Nos campos e quadras ao longo da história, o esporte ajudou a transformar vidas, criando ambientes de inclusão, competitividade saudável e união entre as pessoas. Ele se tornou um pilar nas comunidades, incentivando desde cedo o desenvolvimento de habilidades sociais e motoras, enquanto ensina o valor da disciplina e do esforço conjunto. Em Serrinha dos Pintos, o esporte não é apenas uma atividade, é parte da vida. E entre todas as modalidades, o futebol se destaca como uma verdadeira paixão local. Nos campos de terra batida, nas quadras improvisadas ou em torneios organizados, o futebol aqui carrega histórias e memórias. Ele une amigos, famílias e gerações. O futebol de antigamente era um futebol da boa vontade, né? Muito sofrido, cada um fazia o seu esforço de ir ao campo. Sobre os treinos era quarta e sexta-feira. Todos esses dias tinha treino. E nós tínhamos os amistosos também. Tinha locais quando surgiu os dois times. E antes nós já saía para jogar fora. Amistosos também, nunca que participamos de campeonato. Mas nós era um futebol amador de boa vontade. E muito vitorioso, na verdade. Nós ganhávamos quase todos os jogos. Continuamos com o América, depois surgiu o Beija-Flor. Era um rival nosso, né? Nós fazíamos amistosos e sempre o Beija-Flor perdia pra gente. Nós tínhamos mais um poder de fogo maior, né? Nós criamos também um time de veteranos, que inclusive estava aqui o Aloísio, Chicão, Bonina, Clésio, Nequinho de Val. Era uma honra ter esse time de veteranos. Às vezes a gente ficava até um pouco chateado, porque eles não respeitavam os velhinhos. Principalmente quando eles perdiam pra gente, ficava muito chateado. Mas foi um momento glorioso para todos nós, né? Tiramos o pessoal da comodidade, já não estava mais jogando bola, a gente foi lá, levou o pessoal. E eu tenho muita saudade, porque eu sou um pouco saudosista, né? Conservador. Quando eu falo deles, tenho saudade. Ganhamos campeonatos, ganhamos medalhas. Campeonato municipal, é lógico, aqui a nível local. E Clésio era um grande jogador. Chico Freire tinha pouca mobilidade na bola no pé, sempre colocava na rede. Paulo Gomes, Tonheca, então sente saudade. E sei que foi uma grande contribuição, porque as crianças cresceram vendo esses atletas suando dentro de campo, mas com muita educação e com muito respeito ao esporte. E das pessoas que eu convivi mais, que mais se destaca, é Bonina. Não quero ser injusto com os outros, mas aqui eu convivi um exemplo de pessoa, um cidadão excelente, nessa altura com 90 e poucos anos, né? Mas ele também não só jogou, não só treinou, como ele ensinou os meninos a jogar bola. Ele pegava no pé para ensinar como chutar a bola. E a gente fez uma homenagem surpresa para a Bonina, quando ele já tinha 64 anos. Nós fizemos um jogo em Porto Alegre, a gente combinou com o time adversário sem que ele soubesse. Nós paramos no mesmo jogo, ele jogando aos 64 anos, e a gente fez uma homenagem, uma faixa para ele, presenteamos, e ele ficou muito emocionado, foi um momento muito bom. Você falou, né, o senhor falou, um esporte de boa vontade, né? Então, quais, assim, Aloísio, os jogadores da sua época, né, que você destaca como os principais atletas do município, fora de campo, futebol? Na verdade, no início, o primeiro time era Pretinho, Tadies, Osvaldo, que era coronel, irmão do Pretinho, Raí, Ana Moura, Chaguinha, era o primeiro time, né? Mirim, nosso, e tinha Antônio Galu, Anísio, essa turma. Depois nós pegava recurso de Martins, e Martins vinha menininho, Zé Borrego. Então nós formava o time
e nisso ia em frente. Aí quando veio a primeira, muitas vitórias, aí o time foi ainda em decadência, aí acabou, aí ficou o segundo América, o qual eu era titular absoluto com a outra turma e fomos em frente. Até hoje existe o nome do América Serrinha dos Quintos. Eu gostaria também aqui de, nesse documentário, deixar um agradecimento especial ao professor, treinador Gildo Zezeu, né, o qual, irmão aqui do professor Clóvis, por toda a contribuição que ele deu aqui no município de Serrinha dos Pintos. Não apenas no futebol de campo, como também no futsal, né? Foi aqui por muitos anos quem trabalhou com a base aqui de Serrinha dos Pintos. Inclusive eu fui atleta dele tanto no futebol quanto no futsal, participando de várias competições. Eu deixo aqui o meu registro, os aplausos, né, em relação aos trabalhos prestados de Gil, de Zezeu, para o desenvolvimento do esporte de Serrinha dos Pintos. Grandes vitórias nunca são fruto do acaso. Elas exigem esforço contínuo, disciplina e perseverança. O caminho se torna ainda mais desafiador quando as dificuldades entram em cena, seja pela falta de apoio, limitações financeiras ou até mesmo pela falta de reconhecimento. Mas é exatamente nessas circunstâncias que o verdadeiro espírito de superação se revela. Cada treino árduo, cada sacrifício e cada obstáculo superado pavimentam o caminho para o sucesso. O time da gente era um time que jogava o feijão com arroz, né, era, Clóvis? Muito bem treinado. A gente ia pro terrão lá pro campo, 5 horas da manhã. Muitas vezes, quando eu ia dormir, eu colocava a chuteira no pé da cama, só botava a chuteira e a luvinha lá no pé da cama e já descia pro campo, tomava um cafezinho, já ia pro campo treinar. Mas assim, naquela época o time da gente era um time muito focado, atletas comprometidos, a gente tinha vários atletas bons. Como o futebol de Serrinha sempre teve bons atletas, né? Jogadores que se destacaram em várias posições, goleiros, né? Temos a Aécio, que foi um grande professor que eu aprendi. Eu nunca esqueço também de falar nas minhas entrevistas, eu nunca esqueço de Bonina, né? Que foi também um mestre. A Aécio e Bonina foram duas personalidades fortes, assim, na minha trajetória. Clóvis, que foi meu treinador, teve Berg também, que incentivou. Foi uma época muito emocionante, sabe, gente? Ganhar os jogos escolares em cima da seleção de Apodi 2 vezes, contra equipes que vinham jogando há anos e anos ali entrosado, Rafael Fernandes, dentre outras equipes de Paulo Ferres. Foi um momento histórico ali na nossa trajetória. Graças a Deus, até hoje fica isso na memória, né? Gravado na memória de todos os atletas e daquela época fazia parte do elenco, né? Como tem vários também. Eu nunca esqueço também de falar de um grande atleta que a gente tinha, que era Pedrinho, que faleceu também, que era um baita de um jogador. Nós conseguimos algumas conquistas no Germes, regional Paulo Ferros, na época do futebol de campo, com muita dificuldade. Primeiro porque éramos uma escola pequena e o número de alunos pequeno para a necessidade de uma seleção para levar esses alunos ao Germes. Penamos algumas vezes, mas aprendemos com isso, até que conseguimos montar uma equipe excelente, ao meu modo de ver, taticamente, fisicamente, e alunos de uma formação pessoal muito boa. E isso fez com que essa união levasse esses alunos aí 5 horas da manhã para trabalhar a parte física na areia do campo. Fez com que esses alunos se dedicassem mais do que o que podiam para que a gente conseguisse êxito. Foi difícil porque Serrinha dependia de outro do município de Martins ainda, né? A gente precisava de transporte, que era muito difícil, ia com o carro encaixado em outros horários. Então, nós vencemos essa barreira e conseguimos, em 99, né, conquistar a regional de Paulo Ferros, um jogo muito bem pegado, mas temos a equipe muito bem preparada e conseguimos chegar à final com a forte equipe de Apodi, que era a franca favorita, mas graças à nossa dedicação, nosso esforço, conseguimos lograr êxito com a medalha de ouro na regional
E o que nos entristece nisso, professor Aristides, é que não fomos à final, certo? Que seria em Natal, final do GR, na etapa de Natal, por falta de apoio financeiro. Então, nos deixou muito triste nesse fato. E o ano seguinte, o professor Lindenberg, que foi como professor titular, eu fui como suplente, nós também conseguimos lograr êxito, mais uma vez contra o time de Apodi, sem falar que na fase classificatória muito difícil, pegamos um grupo chamado Grupo da Morte, muito difícil, tivemos jogos contra a equipe de Rafael Fernandes, muito, mas muito difícil. Eles trouxeram uma torcida grande para a época, isso pressionou a arbitragem, mas nós conseguimos também lograr isso e trazer o bicampeonato para a Serra do Espírito. Da mesma forma, voltamos a entristecer porque não tínhamos a possibilidade de ir para Natal, porque não tínhamos o financeiro. Você tem uma ideia, o material que a gente utilizava a gente pegava emprestado. Pegávamos emprestado com o Gil, que tinha uniforme, pegávamos emprestado com o Beija-Flor, pegávamos emprestado também com outros times que tinham aqui, que nos cedia o material para que a gente pudesse disputar o campeonato. A criação de associações voltadas para o esporte pode transformar realidades. Mesmo com poucos recursos, muitas dessas organizações trabalham com amor e dedicação, oferecendo suporte essencial desde a formação de jovens talentos até a organização de competições. Elas não apenas incentivam a prática esportiva, mas também criam oportunidades, superando limitações com esforço coletivo. Quando uma comunidade se une em torno do esporte, o impacto pode ser duradouro. Queria fazer algo que pudesse trabalhar e desenvolver a parte da educação e da formação dos jovens. Eu era evangélico e eu queria levar para as crianças que a importância de você ter a disciplina, de você estudar, de você cuidar da sua saúde. E eu não sabia como fazer esse trabalho, mas eu vi a importância da educação. Foi quando eu conheci Aristides em 2010 e ele me deu a oportunidade de falar com essa garotada, falar que mesmo com as dificuldades da vida, nós podemos vencer. Então nós começamos um trabalho, primeiramente com o meio de Aristides, juntamente treinando os meninos do futsal aqui nessa quadra, tanto que vindo para cá me traz muitas memórias. E eu tinha um momento de praticamente 5 a 10 minutos de conversar com esses alunos. Não conhecia nada sobre técnicas de treinamento. E aos poucos, eu conversando com esses jovens, participando dos treinamentos, Aristides me ensinou como treinar não somente o aspecto intelectual, de orientação, mas também do treino físico, como trabalhar o futsal, o tipo de treinamento. Então, ao mesmo tempo que eu falava com os alunos, eu aprendia. E aí nós fizemos esse trabalho durante em torno de uns 2, 3 anos, até que eu fui para Mossoró estudar, batalhar pelo meu futuro, mas eu nunca esqueci das lições que eu aprendi aqui em Serrinha dos Pintos. Toda vez que eles passam por mim e falam, eu lembro do momento que você treinava juntamente com Aristides. E eu vejo a importância dessa disciplina, dessa educação que nós levamos para esses jovens, porque esses jovens que nós trabalhamos com eles, hoje, parte deles estão em graduação, estão trabalhando, já são casados, têm filhos. E o quanto o esporte transformou a vida deles, o quanto a orientação, o nosso exemplo como ser humano colaborou com a vida desses jovens. Então eu vejo a importância do esporte na vida dos nossos jovens, a importância do esporte para a construção de um cidadão, para a construção de uma cidade onde as pessoas possam desenvolver, possam crescer e acreditar no seu potencial. Essa importância, né? Porque a gente que trabalha com esporte, o nosso ganho, vamos dizer assim, não é financeiro. É a questão de ver vidas transformadas, né? A gente poder somar para a sociedade por meio do esporte, né? O
Porque isso não é apenas esporte. A gente costuma falar uma frase bem comum: nunca será só esporte. Porque ao esporte está atrelado a questão física, questão da saúde, questão mental, questão de deixar as crianças e adolescentes distantes, né, dos vícios da sociedade, poder tirá-los da ociosidade e, consequentemente, contribuir para a sociedade. O futebol feminino tem experimentado um crescimento notável nos últimos anos, ganhando visibilidade e reconhecimento mundial. Com esforço e paixão, o futebol feminino tem se destacado, revelando talentos excepcionais. Grandes atletas como Marta Vieira da Silva, conhecida como Pelé de Saias, e Abby Wambach, campeã mundial do Z-Weight, são ícones dessa transformação, levando o futebol feminino a novas alturas. Em Serrinha dos Pintos, Ericlésia, conhecida como Queca, tem se destacado na equipe Estrela Serrinhense, mostrando que o talento e a dedicação podem florescer em qualquer lugar. Atualmente, como é que está a sua preparação? Você disse que visa retornar, né? Tem uma nova oportunidade, você vem treinando fisicamente, coletivamente, tecnicamente, taticamente. Como é que está essa preparação? Porque a gente sabe que para jogar no profissional no nível bem elevado, então você tem que estar tanto mentalmente, né? E fisicamente bem, né? Um equilíbrio entre corpo e mente para poder desempenhar da melhor forma. Como é que está a sua preparação visando aí já essa nova oportunidade? Eu busco evoluir todos os dias. Eu treino na terça e na quinta numa cidade vizinha, que é Martins. A gente treina de 7 às 9. Primeiro, de 7 às 9, a gente treina físico. E de 8 às 9, a gente treina racha. Só lá em Martins que eu consigo ter o físico. Aqui a gente não tem. E cada dia eu busco evoluir. Eu ando de bicicleta, eu corro, faço academia para ter uma força maior. E é isso, a gente busca evoluir todos os dias, né? Vai da sua força de vontade. Se você tem vontade de chegar aonde você quiser, você vai chegar. Você só precisa ter força de vontade. E isso eu tenho, graças a Deus. Tenho determinação. E eu acredito que vai surgir essa oportunidade, que já está vindo e eu vou conseguir, porque Deus é maior. A vitória é um desejo universal, algo que todos almejam. Mesmo aqueles que são menos acreditados ou estão em desvantagem podem alcançar o sucesso. Com esforço, dedicação e perseverança, qualquer desafio pode ser superado. A jornada pode ser difícil, mas é a determinação e o trabalho árduo que transformam o sonho de vitória em realidade. O fruto de 2019, ele não nasceu em 2019, como você bem falou. Há muitos anos a gente já vinha batalhando e, graças a Deus, em 2018 nós conseguimos o bronze, né? Como você bem disse, nós éramos favoritos para ser campeões, mas jogo é jogo e sempre tem os dois lados. E acabou que a gente ficou com o bronze e foi assim a nossa primeira grande conquista, porque até então não teríamos conquistado nenhuma medalha. Foi uma conquista bem expressiva, mas aquela equipe já vinha bem preparada, especialmente por você, no seu trabalho com a escolinha e também no seu trabalho voltado exclusivamente para Leis Gomes, sempre me ajudando. Você sempre me dizia que eu era o seu braço direito, mas eu dizia que você era os meus dois braços. E a verdade é essa, né? Em 2019, quando nós conquistamos aquele título vindo depois de muito trabalho, como falei antes, eu, às vezes, quando paro para pensar, eu digo, nós éramos tão acostumados a perder que no momento da conquista nós não soubemos nem comemorar. A gente ficou assim, um pouco perdido, como se estivesse vivendo uma outra realidade, porque quando a gente ganha um título, né, a gente extravasa, grita, pula, às vezes até chora, e nós ficamos até um pouco contidos no momento daquela conquista, no momento daquela vitória, porque eu creio que nós, até aquele momento, a gente só sabia perder. Não estávamos acostumados com a vitória em ser campeão, e foi o que aconteceu naquele ano, de uma forma espetacular, um time impecável, o seu treinamento assim
não tem nem como descrever, só quem viveu naquele ano de 2019 ali em Almina Afonso, todo aquele trabalho, todos os jogos ganhamos de forma invicta e o último jogo foi assim uma vitória para não deixar dúvidas de que realmente a nossa equipe estava preparada e merecia aquele título. Veio a pandemia, 2020, 2021 sem germes, quando chegou 2022, aí de certa forma na minha pessoa veio aquele abatimento de achar que não ia dar porque tínhamos perdido o elenco, tinha recomeçado um novo trabalho com as peças novas, né? Mas aí acontece que, tendo você à frente, como sempre, como treinador, estrategista, né? Com seus planos, com suas técnicas e táticas, sempre ali. E eu sempre falava para você que o treinador era você e eu que era a sua assistente, e a verdade é essa, né? A verdade seja dita. E acontece que mais uma vez eu não vou nem falar por você, me surpreendi com a campanha de 2022, porque a gente não foi só no mirim, né? Como fomos campeões no infantil, ou seja, mais um título inédito para nós, né? Seria o que? A nossa terceira medalha de ouro no Gernes, sendo o mirim e o campeão infantil. Então foi mais uma conquista assim, que entrou para a história da Leis Gomes no Gernes, né? Era uma comemoração de 50 anos e aí só quem sabe é quem viveu aqueles momentos, né, de campanha ali no Marizal, tirando sempre os gigantes, equipes acostumadas a ganhar, e a gente ali em 2022 nós já chegamos, mesmo eu com medo, que eu sou sempre uma pessoa que está com o pé atrás, mas tudo que se ouvia nas arquibancadas era que a gente era forte candidato, que o mirim seria e eu ficava na minha, sabe, Aristides, que eu não gosto de antecipar as coisas, e a gente que trabalha com o esporte por amor não espera receber dinheiro, não espera receber prêmios, às vezes apenas um reconhecimento. Então quero, como sempre, lhe agradecer, não é de hoje, não é porque estamos aqui nessa filmagem que eu estou te agradecendo, você é testemunha disso, ninguém mais do que você sabe, que sempre fui muito grata, e digo para você que não tem dinheiro no mundo que pague o que você já fez por mim, por minhas crianças, pela minha escola. Sempre reconheci o seu trabalho voluntário, né? Vou dizer assim, voluntário. Quero agradecer também aos outros que têm me ajudado. Lucas já me ajudou bastante, Catiane, Cássio, Vando, porteiro da escola, também já esteve em viagens no Gernes comigo. A minha diretora Célis, que assim é um braço forte em se tratando de apoio, nunca negou nada, sempre esteve disposta a ajudar, né? E eu espero que esse apoio nunca nos falte, nem para mim, nem para você, né? Tanto por parte das nossas escolas, quanto da prefeitura, que sempre precisa estar dando esse apoio, não pensando em mim ou em você, não pensando no meu trabalho nem no seu, mas principalmente em nossos alunos, que é para eles, em prol deles, que nós trabalhamos. O futuro do esporte é brilhante e promissor, e sua capacidade de transformar vidas é inegável. Desde suas origens históricas, o esporte sempre foi um reflexo da superação, da união e da determinação humana. À medida que avançamos, é essencial continuar apoiando e investindo no esporte, reconhecendo o impacto positivo que ele tem e celebrando cada conquista ao longo do caminho. O futuro do esporte é uma promessa de esperança e de novas oportunidades, onde cada vitória é um testemunho do esforço e da paixão que moldam nossos campeões.